Graça e paz, bom dia. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Júlia, Ninguém fala nada, não? bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Hoje, Dara e Júlia resolveram atrapalhar ou melhorar o vídeo, né? Que assim seja, não é mesmo, gatinhas? Eu quero gravar hoje, dentro do profeta e debaixo de chuva, graças a Deus, algo que Deus colocou no meu coração. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, está escrito que nós andamos por fé e não por vista. E eu fiquei chocado com a situação que eu vi hoje. E eu quero aproveitar essa oportunidade para poder usar uma expressão bíblica muito conhecida e muito relevante para a gente poder explicar melhor esse versículo na prática. O texto diz que Moisés, lá no Êxodo, deixa eu achar aqui a passagem, ficou 40 dias em cima do monte, a sós com o pai. E no sétimo dia que ele estava lá, está lá no Êxodo, capítulo 24, versículo 16 em diante, que depois de 7 dias que ele estava lá, a manifestação em cima do monte foi tão densa que a nuvem tomou Moisés, e Moisés entrou dentro dessa nuvem e ficou 40 dias lá, e Deus então orientou Moisés acerca de uma série de coisas que ele deveria fazer. O texto diz lá no Êxodo capítulo 42, eu quero chamar a sua atenção para um episódio no versículo número 15, o fato de que Deus tinha pego tábuas e escreveu os mandamentos nessa tábua e entregou nas mãos de Moisés. Mostra as mãos, Dara, as duas. Entregou nas mãos, assim, tá vendo? Entregou então essas tábuas nas mãos de Moisés. Dependendo da versão da sua Bíblia, o versículo 15 vai dizer que Moisés estava com a tábua do testemunho, que estavam escritas. Eu gosto das versões antigas, que diz que ela era vazada de ambos os lados. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para tentar te explicar isso. O texto diz que ela era vazada, então era mais ou menos como esse furo que eu estou te mostrando aqui. Depois eu explico isso com mais perfeição. Porque a tábua, a letra vazada, ela então poderia cair. Mas quem sustenta a palavra é o Senhor. Mas a gente vai entrar nesse assunto depois. A Bíblia diz que era vazada. Então as letras não tinham como elas se sustentarem ali dentro. Porque o Senhor é quem sustenta a sua palavra. E o segundo ponto, isso cabe para mim e para você que é ministro, que exerce liderança. Você usa a palavra, mas da mesma forma que a palavra está te conduzindo a enxergar o irmão do outro lado, o irmão do outro lado também te enxerga através dela. Nós precisamos andar com um testemunho pela palavra para a honra e glória do Senhor. Então Moisés vem descendo do monte, depois de 40 dias de jejum, de 40 dias de sacrifício, ele vem com um milagre nas mãos. E a primeira coisa que eu quero te chamar a sua atenção nesse ponto é isso. Moisés está descendo do monte depois de 40 dias, com as duas mãos ocupadas. Repita isso. Repita, Dara. Com as duas mãos. Ocupado. Com as duas mãos. Ocupado. Muito bem. Quem anda com as duas mãos ocupadas com a palavra não tem condições de pegar qualquer tipo de oferta que tiver pelo caminho, a não ser que ele abra a mão da palavra. Ocupe as suas mãos. Ocupe o seu serviço com a palavra de Deus, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você rejeitar os banquetes que já têm aparecido nesses tempos de dificuldade que nós estamos passando, para poder tirar você do exercício do seu sacerdócio e daquilo a qual Deus te chamou. Uma outra coisa. Deus então chamou a atenção de Moisés que os irmãos estavam lá embaixo, na construção do bezerro. E aí preste bem atenção que no versículo 17, nós estamos em Êxodo capítulo 32, Josué diz assim: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Agora preste atenção. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, ouço. Preste bem atenção. Moisés estava ouvindo o que estava acontecendo lá embaixo. Preste bem atenção que eu falei que nós estávamos lendo isso em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que nós precisamos aprender a andar por fé e não por vista.
E só que o versículo 19, olha o que acontece. E aconteceu que, chegando Moisés no arraial e vendo, quando Moisés viu aquilo que ele estava ouvindo, ele quebrou aquilo que ele estava com ele nas mãos. Ele ficou 40 dias dentro daquele ambiente de manifestação de poder e glória de Deus. Mas quando ele viu, quando ele parou de andar pelo que ele carregava, que é a essência da palavra, e começou a andar pelo que ele estava vendo, ele quebrou aquilo que ele estava com ele nas mãos. E eu estou chamando a sua atenção para esse pequeno detalhe. Nós precisamos aprender a andar pela nossa fé, e não pelo que nós vemos. E eu estou vendo um monte de gente, um monte de cristãos imaturos, meninos na fé, arraigados em raízes muito rasas, perdendo as suas vidas e perdendo seus ministérios, porque passaram uma vida toda andando somente com aquilo que os seus olhos estavam colocando diante de si. Nunca se desenvolveram nas questões de fé. Moisés quebrou as tábuas naquele momento. Eu não quero aprofundar teologicamente nesse assunto, eu quero chamar a sua atenção para os dias de hoje. Se você não cuidar das suas vistas, você pode perder e quebrar aquilo que você, com muito sacrifício, conquistou do Senhor em cima do monte. E agora eu quero chamar a sua atenção para esse episódio que quero aqui terminar. A partir do momento que essas tábuas foram quebradas, você tem duas opções. Ouvir a voz de Deus para que você receba umas tábuas novas, ou andar pelas migalhas, pelas pedras dessa tábua que ficaram. Talvez seja por isso que muitos dos nossos irmãos só têm condições de lançar pedra uns nos outros, porque eles tiveram um dia a tábua nas mãos, mas quebraram e preferiram tentar remendar aquilo que não vai ter conserto. Mas o capítulo número 34 do Êxodo traz a solução para tudo isso. O texto diz: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. A primeira pedra foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Se você quer um concerto com Deus hoje, é você que vai ter que se sacrificar para poder entregar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos e que você, por não enxergar bem, fez destruir. E agora é você que vai ter que pagar esse preço para poder o reestabelecer disso que foi perdido. Lavra você 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Prepara-te pela manhã. Tem uma hora, tem um momento, é no amanhã. Isso aqui não é espaço para quem está vivendo no que eu tenho denominado nesse tempo, na cultura do ócio. Cultura do ócio mesmo. As pessoas perderam a praticidade do culto. Nós estamos todos isolados dentro de casa e ao invés da gente estar prestando o melhor do nosso culto ao Senhor, nós estamos cultuando a nossa televisão. O nosso controle remoto está dominando a nossa vida. Nós não controlamos a TV é que nos controla. Também não quero entrar nesse mérito. Pela manhã, para que tu subas pela manhã no Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ninguém vai contigo, não vai ter ajuda. E lá no versículo número 4, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Aleluia. Ei, Moisés vai ter que lavar essas pedras do lado de baixo do monte, e vai ter que subir com elas para poder entregá-la para Deus, para que o Senhor possa escrever. Não perca a maravilha que o Senhor tem te dado. Não perca a oportunidade que o Senhor... Ai, minha fã, já está batendo palma, aleluia. Não perca isso que o Senhor tem colocado em suas mãos. Amados, são tempos difíceis, são, mas aprimore o seu olhar. Pare de andar pelo que você está vendo. Eu sei que você está ouvindo coisas e que você tem até controle, mas preserve os seus olhos, preserve o que você está vendo. Permita-se, abra a oportunidade de andar por fé e não mais por vista. Moisés quebrou aquelas tábuas a partir daquilo que ele viu. Desenvolva-se por fé. Não queira restaurar aquilo que já se quebrou. É momento de uma nova construção, de uma nova realidade, para que Cristo seja estabelecido em cima dela. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. É sempre uma honra e um imenso prazer e satisfação compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem abrasado nosso coração contigo. Que Deus abençoe. Vai falar nada não, Dara? Tchau. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Amém. E a mão para fechar o vídeo? Olha lá. Amém. Cadê a mão?